Por muitos anos, eu vivi acreditando que meus pais só queriam o meu bem, até o dia em que percebi que cuidar de mim era apenas outra forma de me controlar. Quando finalmente decidi conquistar minha liberdade, eles fizeram algo que eu jamais pensei que fossem capazes. Tentaram me tirar o direito de viver a minha própria vida, alegando que eu estava perdendo a razão. O que começou com visitas inesperadas e críticas disfarçadas de carinho terminou com uma cena que até hoje me causa arrepios. E foi nesse dia que eu descobri que o amor da minha família tinha um preço, e que, para sobreviver, eu teria que pagar com distância. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Meu nome é Andressa, tenho 32 anos e, até pouco tempo atrás, acreditava que liberdade era apenas uma palavra bonita usada em livros. Cresci em Campo Sereno, uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo e as aparências valem mais do que verdades. Lá, minha família sempre foi exemplo de moral, sucesso e boas maneiras. O sobrenome Ferraz significava respeito, ou melhor, controle. Meu pai, Rogério Ferraz, era dono de uma empresa de seguros e gostava de dizer que tinha construído tudo do zero. Talvez por isso acreditasse ter o direito de decidir o que cada um de nós deveria ser. Minha mãe, Lúcia, vivia à sombra dele, sustentando as aparências e usando culpa como forma de amor. E minha irmã mais velha, Fernanda, sempre foi o espelho do que eles queriam que eu fosse, obediente, bem casada e pronta para concordar com tudo. Desde criança, aprendi que questionar era um erro. Quando eu dizia que queria ser artista plástica, meu pai soltava uma gargalhada carregada de desprezo. Pintura é passatempo de quem não quer trabalhar, Andressa. Você vai fazer administração. E minha mãe completava, com aquele tom doce e venenoso, é para o seu bem, filha. Um dia, você vai nos agradecer. Esse um dia nunca chegou. Aos 20 e poucos anos, já trabalhava na empresa da família, morava no mesmo quintal e era vigiada como se tivesse 12. A vida parecia organizada, mas dentro de mim só havia silêncio e um tipo de tristeza difícil de explicar. Eu via Fernanda, casada com um médico, desfilando pelas festas da cidade como um troféu. Enquanto isso, eu era filha que ainda não deu certo. As coisas começaram a mudar no dia em que conheci Renata, uma psicóloga que atendia discretamente em uma clínica na rua principal. Eu entrei ali dizendo que precisava melhorar a ansiedade, mas saí com a consciência de que minha vida nunca tinha sido realmente minha. Foi ela quem me perguntou algo que ecoa até hoje: Andressa, o que você quer de verdade? Eu não soube responder. Levei meses até tomar coragem para agir. Guardei dinheiro escondido, procurei um apartamento simples, e finalmente assinei um contrato sem contar a ninguém. Era pequeno, mas tinha janelas grandes e um cheiro de começo. Quando contei no jantar de domingo, o silêncio foi absoluto. Meu pai deixou o garfo cair no prato e perguntou: Você enlouqueceu? Pagar aluguel, sozinha? Isso é jogar dinheiro fora. Minha mãe fingiu chorar, dizendo que eu estava me afastando da família. E Fernanda, claro, debochou: Aposto que vai durar um mês. Mas dessa vez, não voltei atrás. Mudei-me com a ajuda de uma vizinha, levei minhas tintas e um coração aos pedaços, mas livre. Por 3 dias, foi paz. Até o primeiro toque insistente na campainha. Era minha mãe, com marmitas e críticas. Depois, meu pai, oferecendo ajuda para arrumar a casa. Logo vieram juntos, abrindo a porta com a chave reserva que eu ingenuamente deixei. Entravam, limpavam, mudavam coisas de lugar. E eu, deixava, como sempre deixei. Até o dia em que cheguei mais cedo e encontrei os 3, meus pais e Fernanda, com uma decoradora dentro da minha sala. Surpresa, disse minha mãe, sorrindo, como se não estivesse invadindo minha vida. Estamos reformando para você, querida. O seu bom gosto é muito alternativo. Aquela cena me tirou o chão. Eles falavam sobre mim como se eu fosse incapaz. Ali, percebi que o apartamento não era o problema, que eu era. E, de alguma forma, eles precisavam corrigir na minha vida. Foi naquele instante que decidi: nunca mais.
Mudei a fechadura e comecei a guardar provas das invasões. O que eu não imaginava é que, algumas semanas depois, essa decisão faria minha família cruzar uma linha que eu jamais pensei que fossem capazes de atravessar. O dia em que tentaram me salvar de mim mesma mudaria tudo, inclusive a forma como eu via o amor, a sanidade e a palavra família. Mudei a fechadura numa manhã de terça-feira, sem avisar ninguém. O chaveiro trabalhou em silêncio, enquanto eu observava a antiga fechadura sendo removida como se arrancasse um símbolo do controle que me acompanhou por anos. Quando a nova tranca foi instalada, fechei a porta, dei uma volta na chave e senti um alívio que não lembrava existir. Era o som da minha liberdade. Por 3 dias, o silêncio reinou. Sem visitas inesperadas, sem ligações controladoras. Comecei a pintar de novo. Cores vibrantes surgiam na tela, como se a tinta libertasse algo adormecido em mim. Até que, numa sexta-feira, ouvi o barulho familiar da chave antiga tentando girar. Depois, batidas insistentes. Andressa, a chave não entra. Era minha mãe, do lado de fora. Deve estar enferrujada, comentou meu pai. Eu me aproximei da porta, o coração acelerado, mas respirei fundo antes de responder. Mudei a fechadura. O silêncio que se seguiu foi espesso. Depois vieram as palavras carregadas de indignação. Como assim? Perguntou meu pai, a voz grave. Você está ficando louca? Não, pai. Só quero privacidade. Minha mãe choramingou do outro lado. Você não confia mais na gente? Confio. Mas não quero mais que entrem sem avisar. As batidas cessaram, e ouvi passos se afastando. Achei que tinha vencido. Mas no domingo seguinte, durante o almoço de família na casa de Fernanda, percebi que a guerra estava apenas começando. Todos me olhavam como se eu tivesse cometido um crime. Minha mãe não falou comigo, e meu pai me ignorou até o fim da refeição. Foi Fernanda quem quebrou o silêncio, com aquele sorriso falso, então, trancou o povo pra fora, né? Ela riu, debochada. Aposto que está adorando o mundo adulto. Estou, sim, respondi firme. E pretendo continuar. O olhar do meu pai era cortante. Você está se afastando da família, Andressa. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Eu já esperava algo assim, mas não a frieza com que ele completou. Sua mãe e eu achamos que você precisa de ajuda. Essa rebeldia não é normal. A frase me atravessou. Era como se minha busca por independência fosse um sintoma de doença. Tentei rir, mas o nó na garganta impediu. Nos dias seguintes, as mensagens começaram. Precisamos conversar. Seu comportamento está preocupante. Fernanda disse que você anda isolada demais. Eu lia e ignorava. Cada tentativa de controle disfarçada de preocupação me deixava mais decidida a manter distância. Numa noite chuvosa, voltei do trabalho e encontrei um envelope sob a porta. Era uma carta da minha mãe. Filha, estamos preocupados. Você anda estranha. A família sente sua falta. O seu pai acha que está com depressão. Vamos buscar ajuda para você, mesmo que não queira. Te amamos. A ameaça estava ali, disfarçada em afeto. Mostrei a carta à minha terapeuta, Renata, na sessão seguinte. Ela ouviu tudo em silêncio e depois disse: quando pessoas controladoras perdem o poder, costumam reagir tentando deslegitimar quem se liberta. Eles vão tentar fazer parecer que você não está bem, para justificar o controle. E o que eu faço? Se prepare. Quando você impõe limites, quem se beneficia da sua submissão vai tentar rompê-los à força. As palavras dela ecoaram por dias. E tinham razão. Na semana seguinte, fui surpreendida no trabalho. A secretária me chamou dizendo que havia 2 pessoas insistindo em falar comigo. Quando cheguei à recepção, lá estavam meus pais. Meu pai de terno, minha mãe com aquele olhar de piedade ensaiada. Andressa, precisamos conversar, disse ele. Não é lugar nem hora para isso, respondi. É exatamente o lugar, retrucou minha mãe. Você não atende o telefone, não responde mensagens.
a gente fica sem saber se está viva. Eu senti os olhares curiosos dos colegas. Respirei fundo e disse: estou viva. Só quero viver sem vocês decidindo tudo por mim. Meu pai se aproximou, abaixando a voz: a gente só quer te ajudar, filha. Mas se continuar assim, vai acabar sozinha. Aquela frase me atingiu mais do que eu gostaria. Sozinha era o medo que eles sempre usaram para me manter presa. Ainda assim, respondi: prefiro sozinha do que controlada. Eles saíram furiosos. Eu tremia, mas sabia que não havia volta. Algo dentro de mim dizia que, se conseguir resistir àquilo, suportaria o que viesse depois. Só não imaginava que o depois viria tão rápido e de forma tão brutal. Aquela sexta-feira parecia comum. Eu trabalhava no computador quando o interfone tocou. A voz do porteiro soou hesitante: Dona Andressa, sua mãe está aqui com o seu pai. Disseram que é urgente. Meu estômago gelou. Eu não esperava visita, muito menos urgente. Pedi que não deixasse subir. Segundos depois, o celular vibrou. Eram ligações seguidas da minha mãe, depois do meu pai, depois de Fernanda. Não atendi nenhuma. O silêncio seguinte me pareceu vitória, até o momento em que ouvi passos e vozes no corredor. O barulho da maçaneta sendo forçada me fez levantar de um salto. A velha chave não funcionava mais, e percebi a raiva deles do outro lado da porta. Abra, Andressa! Gritou meu pai. Você não pode nos impedir de ver nossa própria filha. Não quero conversar agora. Voltem outro dia. Você precisa de ajuda. Insistiu minha mãe. Sua irmã contou que você anda trancada, sem falar com ninguém. Fernanda, claro, estava por trás de tudo. Ela sempre foi a informante da família, a que dizia só quero o melhor para você enquanto envenenava tudo com mentiras. Eu respirei fundo, encostada na porta, tentando manter a calma. Mãe, pai, por favor, vão embora. Eu estou bem. Silêncio. Então ouvi meu pai dizer em tom baixo, mas audível: se ela não abrir, a gente dá um jeito. O som dos passos se afastando me fez pensar que tinham desistido. Mas, pela janela, vi o carro deles ainda parado lá embaixo. 15 minutos depois, ouvi vozes novamente. Desta vez, reconheci a de Fernanda. Pai, não dá para continuar assim. Ela precisa de tratamento. Eu vi uns quadros estranhos que ela anda pintando. São sombrios, coisa de quem não tá bem. Meu coração disparou. Eles estavam me chamando de doente agora. A desculpa perfeita para retomar o controle. Na segunda-feira seguinte, recebi uma ligação da clínica onde trabalhava. A recepcionista disse que 2 pessoas estavam lá, dizendo ser meus responsáveis e querendo falar com meu chefe sobre meu estado emocional. Fiquei paralisada. Peguei o carro e dirigi até lá, o coração na garganta. Quando cheguei, meus pais estavam sentados na recepção, com expressões piedosas. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntei, tentando conter a voz. Meu pai se levantou com calma ensaiada: só queremos ajudar, filha. Seu comportamento tem preocupado muita gente. O olhar do meu chefe, um homem discreto, misturava desconforto e curiosidade. Ele não sabia onde se enfiar. Eu respirei fundo. Estou perfeitamente bem. E, por favor, não tenho responsáveis. Tenho pais controladores que não aceitam minha vida. Meu pai endureceu o rosto. Andressa, não nos obrigue a tomar medidas mais sérias. Saí dali tremendo. Liguei para minha terapeuta, Renata, e ela me atendeu de imediato. Contei tudo. Houve um silêncio, depois ela disse: eles estão tentando deslegitimar sua sanidade. É uma forma extrema de controle. O que eu faço? Registre tudo. Anote datas, mensagens, tudo que possa provar o assédio. E se possível, procure uma advogada. No mesmo dia, pedi ajuda a Helena, uma amiga advogada que eu não via desde a faculdade. Ela ouviu tudo e respondeu sem hesitar: isso é abuso psicológico.
E se eles tentarem forçar qualquer contato, você pode pedir uma medida protetiva. Eu nunca imaginei ouvir essas palavras em relação aos meus pais. Mas algo dentro de mim dizia que era necessário. Naquela noite, recebi uma mensagem de Fernanda: mãe está arrasada. Papai não dorme. Você está destruindo nossa família. Pense bem antes de continuar com essa insanidade. Aquela frase ficou me martelando até tarde. Eu sabia que o objetivo era me culpar, e funcionava. Por alguns minutos, me senti um monstro. Mas, ao olhar ao redor e ver minhas telas, meus pincéis, meu espaço conquistado com tanto custo, a culpa se dissipou. Na manhã seguinte, ouvi batidas na porta. Eram mais fortes desta vez. A voz da minha mãe estava diferente, rouca, desesperada. Andressa, abre. A gente só quer conversar. Olhei pelo olho mágico e vi os três, meu pai, minha mãe e Fernanda. Todos com aquela expressão decidida que eu conhecia bem, a mesma de quando tomavam decisões por meu bem. Se não abrir, chamaremos ajuda. Ameaçou meu pai. Que ajuda? Perguntei. A que for necessária. O som das palavras me arrepiou. Eu sabia que eles estavam dispostos a tudo. Mas ainda assim, não abri. Naquela noite, dormi mal, sonhei com portas sendo arrombadas e vozes me chamando de ingrata. Acordei suando, com o coração acelerado. Fui até a janela e vi algo que gelou meu sangue, o carro do meu pai estacionado do outro lado da rua. O motor desligado, mas os faróis acesos. Eles estavam me vigiando. Naquela manhã, o sol ainda nem havia nascido quando acordei com batidas secas na porta. O relógio marcava 6h12. O som ecoava no apartamento silencioso, fazendo meu corpo estremecer. Por um segundo, achei que estava sonhando, até ouvir a voz do meu pai, ríspida e inconfundível: Andressa, abra agora. Isso já foi longe demais. Meu coração disparou. Corri para o olho mágico e vi os três, meu pai, minha mãe e Fernanda, parados no corredor, de pijama e casaco, como se tivessem saído às pressas. O desespero nos rostos deles era tão intenso que beirava a fúria. O que estão fazendo aqui a essa hora? Perguntei pela porta. Estamos preocupados com você, filha, respondeu minha mãe, a voz trêmula. Seu comportamento está fora de controle. Eu sabia o que aquilo significava. Eles não estavam ali por preocupação, mas por necessidade de controle. Voltem para casa. Eu estou bem, respondi. Não vamos embora enquanto você não abrir, retrucou meu pai. Sua irmã está aqui porque também acha que você precisa de ajuda. Houve um barulho metálico, como se algo batesse na maçaneta. Meu corpo gelou. O que é isso? Perguntei, com a voz vacilante. Fernanda respondeu: é só para te fazer abrir logo, Andressa. Ninguém quer te machucar. Mas então ouvi a frase que mudou tudo: se ela não abrir, arromba, disse meu pai, num tom firme. É para o bem dela. Corri para o telefone e disquei o número da polícia. Falei baixo, explicando que minha família estava tentando invadir meu apartamento. A atendente pediu calma e disse que uma viatura estava a caminho. Enquanto esperava, ouvi o som de ferro contra ferro, que eles estavam tentando forçar a fechadura. A raiva e o medo se misturaram dentro de mim. Peguei o celular e comecei a gravar. Cada som, cada palavra. Eu queria provas. Pai, se continuar, vou registrar a ocorrência, gritei da porta. Pode registrar o que quiser. Ele respondeu. Você é nossa filha, e se não consegue cuidar de si mesma, nós vamos cuidar. Foi quando percebi, eles não aceitavam que eu era adulta. Na cabeça deles, eu ainda era uma adolescente rebelde precisando ser contida. Em minutos, o barulho do ferro cessou. Ouvi passos rápidos no corredor e, logo em seguida, o som inconfundível do elevador. Abri uma fresta e vi 2 policiais chegando. O alívio veio em forma de lágrimas. Senhora, é a senhora que ligou? Perguntou o mais velho. Sim, respondi, mostrando o vídeo no celular. Eles tentaram forçar a entrada.
Os policiais pediram que minha família se afastasse. Meu pai tentou manter o controle, dizendo que era apenas um mal-entendido, mas o policial foi direto: o senhor está com uma ferramenta de ferro na mão. Isso não é visita de família, é tentativa de invasão. Fernanda tentou intervir, chorando: ela precisa de ajuda médica. Tá instável, tá pintando quadros perturbadores. O policial ergueu a mão. Isso não justifica arrombar uma porta. Depois de muita discussão, eles foram escoltados até o carro. Mas antes de entrar, meu pai virou-se para mim e disse, com frieza: você vai se arrepender disso, Andressa. Quando a viatura se afastou, o silêncio voltou, pesado. Sentei no chão, as mãos trêmulas. Eu não sabia se chorava ou se ria do absurdo. Liguei para minha advogada, Helena, e contei tudo. Andressa, agora é hora de agir. Isso ultrapassou qualquer limite. Vamos solicitar uma medida protetiva de urgência, que ela disse. Passei o resto do dia reunindo prints, áudios e a gravação da tentativa de invasão. À noite, fui à delegacia acompanhada de Helena. Prestei depoimento, e o delegado, ao assistir ao vídeo, balançou a cabeça com expressão grave. Eles realmente tentaram arrombar. Isso é crime, mesmo sendo sua família. Assinei a denúncia com as mãos tremendo. No caminho de volta, o cansaço me atingiu com força. Eu me sentia exausta, esvaziada. Não era apenas medo, era luto. Luto por uma família que eu estava perdendo enquanto tentava me salvar dela. Nos dias seguintes, vivi uma estranha calmaria. Nenhuma ligação, nenhuma visita. O porteiro foi orientado a não deixar ninguém subir. Parecia que, enfim, haviam desistido. Mas a paz durou pouco. Na quinta-feira, ao sair do trabalho, notei um carro estacionado na esquina. O mesmo carro prateado do meu pai. As luzes apagadas, mas alguém lá dentro. O vidro escuro impedia que eu visse quem era. Minha respiração acelerou. Liguei para Helena, que me orientou a registrar o fato no boletim anterior. À noite, as mensagens anônimas começaram: você está sendo ingrata. Família é tudo. Ninguém vai te amar como a gente. O número era desconhecido, mas eu reconheceria aquele tipo de chantagem em qualquer lugar. Era a voz deles, travestida de afeto. Foi ali que percebi que o próximo passo seria decisivo. Se eu não endurecesse agora, perderia tudo, inclusive a mim mesma. No dia seguinte, acordei com o coração acelerado e a sensação de que algo estava prestes a acontecer. As mensagens anônimas haviam cessado, mas o silêncio era pior. Um silêncio cheio de espera. Preparei meu café, tentando fingir normalidade, até que o interfone tocou. Dona Andressa, tem uma viatura aqui pedindo para a senhora descer, me informou o porteiro, hesitante. Meu corpo gelou. Desci com o coração na boca e encontrei duas policiais me aguardando na portaria. Uma delas segurava uma pasta com documentos. Senhora Andressa Ferraz? Perguntou a mais velha. Recebemos uma denúncia de familiares dizendo que a senhora estaria em situação de risco emocional e possivelmente sozinha em casa. Minha garganta secou. Era exatamente o que Renata, minha terapeuta, tinha previsto. Eles tentavam me pintar como instável para justificar a invasão. Respirei fundo. Estou bem. Trabalho, pago minhas contas e tenho acompanhamento psicológico. Posso ligar para minha terapeuta para confirmar, se quiserem. A policial concordou. Fiz a chamada por vídeo, e Renata atendeu prontamente, explicando que eu estava sob acompanhamento regular e não havia qualquer indício de desequilíbrio. As agentes se entreolharam, desconfortáveis. Entendemos, senhora. Lamentamos o transtorno. Antes de irem, uma delas sussurrou: família, né? Às vezes o amor deles vem com força demais. Assim que elas saíram, minha raiva finalmente superou o medo. Peguei o celular, liguei para Helena e contei tudo. Chegou a hora de formalizar o pedido, ela disse. Vamos pedir a medida protetiva definitiva. Eles ultrapassaram todos os limites.
Naquela tarde, nos encontramos no fórum da cidade. Helena levou as gravações, os prints das mensagens e o vídeo da tentativa de invasão. Quando o juiz assistiu, sua expressão endureceu. Eles afirmam agir por amor, mas isso é coerção. Está claro que há perseguição. Ele assinou o documento ali mesmo. A partir de agora, não podem se aproximar de você a menos de 100 metros. Assinei as cópias com as mãos trêmulas. Um misto de alívio e tristeza tomou conta de mim. Era oficial, eu precisava da lei para manter meus próprios pais afastados. 2 dias depois, eles receberam a notificação. O silêncio foi rompido com uma enxurrada de ligações de números desconhecidos. Depois vieram os recados de parentes, repetindo as mesmas frases: seu pai está arrasado. Sua mãe chora o dia inteiro. Por que está fazendo isso com a família? Mas o pior veio de Fernanda, num áudio seco e cheio de raiva: você conseguiu o que queria, parabéns. Transformou pai e mãe em criminosos. Sabe o que eles estão dizendo na cidade? Que você enlouqueceu. Aquela palavra, enlouqueceu, soou como um eco dos meus piores medos. Por um instante, me perguntei se eu realmente estava exagerando. Então respirei fundo e olhei ao redor. Meu lar estava intacto, silencioso, meu. Nenhuma interferência. Nenhuma crítica. Nenhum grito. Não, eu não estava louca. Eu estava livre. Na semana seguinte, fui chamada na empresa. Achei que fosse uma reunião comum, mas o tom do meu chefe me surpreendeu. Andressa, recebi uma ligação muito estranha do seu pai. Ele disse que você estava descompensada e que talvez precisasse de afastamento. A vergonha me queimou por dentro. Expliquei rapidamente a situação, entregando cópias da medida protetiva e do boletim de ocorrência. Meu chefe ouviu tudo e respondeu com firmeza: fique tranquila. Seu trabalho é impecável. Se precisar de apoio, a empresa está com você. Saí dali com os olhos marejados. Pela primeira vez, alguém acreditava em mim sem duvidar da minha sanidade. Naquela noite, Helena me ligou com uma notícia: o advogado da sua família entrou com pedido de revogação da medida protetiva. Alegam que foi um mal-entendido e que estão preocupados com a reputação deles. Mas eu já protocolei uma resposta com todas as provas. Meu corpo inteiro tremia. Eles não vão parar, né? Não ainda, disse ela. Mas cada vez que tentam, se enterram mais. 2 dias depois, a audiência foi marcada. Entrei no fórum acompanhada de Helena. Do outro lado da sala, meus pais e Fernanda estavam sentados, sérios, ao lado de um advogado engravatado. Quando o juiz pediu para que eu explicasse o motivo da denúncia, minha voz tremeu no começo, mas logo encontrei firmeza. Eu só queria viver a minha vida. Mas eles não aceitaram. Tentaram invadir meu apartamento, me difamaram, ligaram para meu trabalho, chamaram a polícia. Tudo isso em nome de um amor que só sabe controlar. O juiz concordou, e Helena exibiu o vídeo da invasão. Quando as imagens apareceram, minha mãe tapou o rosto com as mãos. Fernanda desviou o olhar. Meu pai permaneceu imóvel, o maxilar travado. Ao final, o juiz foi direto: o tribunal mantém a medida protetiva. Amor que oprime não é amor, é dominação. Saí daquela sala com as pernas bambas. O corredor do fórum parecia infinito, mas, a cada passo, sentia o peso do medo ficando para trás. Ainda assim, algo dentro de mim sabia que aquele não era o fim. Meu pai não era homem de aceitar derrotas. E, se o que o movia não era amor, mas poder, ele ainda tentaria reconquistar o controle, de um jeito ou de outro. Depois da audiência, o tempo pareceu desacelerar. Voltei para casa exausta, mas com uma sensação que há anos não sentia: paz. Nenhum carro parado na esquina, nenhum telefonema insistente, nenhuma voz do outro lado da porta. Pela primeira vez, meu silêncio era inteiro, sem culpa. Os dias seguintes foram estranhos. Havia alívio, sim, mas também um vazio. Cresci acreditando que família era algo inquebrável, que se manter próxima, mesmo infeliz, era o certo.
Agora, com a distância imposta pela lei, percebia que talvez o certo fosse, pela primeira vez, pensar em mim. Passei a cuidar da minha casa com um carinho novo. Pintava as paredes, regava as plantas, reorganizava os quadros. Cada gesto parecia um ritual de recomeço. Voltei a pintar com frequência, e as cores que antes eram sombrias começaram a ganhar luz. Era como se, aos poucos, eu estivesse pintando a minha própria cura. Mas a tranquilidade não significava esquecimento. De tempos em tempos, surgiam comentários pela cidade. Diziam que eu tinha enlouquecido, que estava tomando remédios fortes, que a coitada da mãe chorava todo dia. Eu tentava não me importar, mas havia dias em que isso ainda doía. A diferença era que agora eu sabia que a dor fazia parte da libertação. Certa tarde, recebi uma mensagem inesperada de Fernanda. Precisamos conversar. Sem pai, sem mãe. Só nós duas. Hesitei por horas antes de responder. No fundo, eu queria acreditar que ainda havia espaço para reconciliação. Nos encontramos num café discreto no centro da cidade. Ela chegou abatida, sem maquiagem, parecendo mais velha do que realmente era. Não sei por onde começar, ela disse, mexendo na xícara sem me encarar. Pai e mãe estão diferentes. Papai vive irritado, mamãe não sai mais de casa. Eles se sentem humilhados. Eles se humilharam sozinhos, respondi, sem raiva, apenas cansada. Eu só me defendi. Fernanda respirou fundo. Eu achava que você era egoísta. Que estava exagerando. Mas, acho que comecei a entender. Desde que tudo isso aconteceu, papai tem me tratado do mesmo jeito. Quer decidir até o que eu visto, o que eu falo. Acho que eu só não via porque ele sempre foi mais duro com você. Olhei para ela em silêncio. Pela primeira vez, minha irmã parecia sincera. Talvez ele nunca tenha entendido o que é amor, disse. Amor não é posse. É permitir que o outro exista. Fernanda concordou, com lágrimas nos olhos. Antes de irmos embora, ela segurou minha mão. Um dia, talvez tudo se ajeite. Mas se não se ajeitar, espero que você continue bem. Naquela noite, chorei. Não de tristeza, mas de alívio. Era a primeira vez que eu sentia que alguém da minha família começava a me enxergar de verdade. O tempo passou. A medida protetiva se tornou definitiva, mas depois de um ano, solicitei que fosse ajustada, não porque quisesse me reaproximar, mas porque eu não queria mais viver com medo. Eu havia aprendido a me proteger sem precisar da parede da lei. Ainda assim, as condições ficaram claras, contato apenas por e-mail, e nada de visitas inesperadas. Meu pai nunca escreveu. Minha mãe mandou uma mensagem curta no aniversário, pensei em você hoje. Espero que esteja bem. Respondi com um simples estou. Foi o suficiente. Profissionalmente, as coisas floresceram. Fui promovida na empresa e comecei a oferecer consultoria de marketing para artistas locais. Um galerista da capital se interessou pelos meus quadros e me convidou para participar de uma exposição coletiva. Quando entrei no salão no dia da inauguração, cercada por minhas próprias obras, senti algo dentro de mim se alinhar. Cada pintura contava um pedaço da minha história, das sombras à luz. Olivia, minha vizinha e agora melhor amiga, estava ao meu lado. Você percebeu? Ela perguntou. Todas as suas telas têm janelas abertas. Sorri. Acho que é isso que eu sempre quis. Uma janela aberta para mim mesma. Nos meses seguintes, minha vida entrou num ritmo novo. Trabalhar, pintar, cuidar de mim. Não era uma felicidade constante, mas uma paz genuína. Às vezes eu sonhava com minha mãe, com a casa antiga, com os jantares cheios de regras. Acordava triste, mas logo lembrava, eu sobrevivi a tudo isso sem perder quem sou. Hoje, olhando para trás, percebo que a maior vitória não foi afastar quem me fazia mal, mas me libertar da culpa de fazê-lo. A liberdade tem um preço alto, solidão, julgamentos, rupturas, mas é o único preço que vale a pena pagar. Aprendi que o amor verdadeiro começa quando a gente finalmente se escolhe.
quando entende que cuidar de si não é egoísmo, é sobrevivência. E se eu pudesse voltar no tempo, diria àquela Andressa de 20 e poucos anos, perdida na sombra dos pais: você não é ingrata, nem fraca. Você só quer viver. E isso é mais do que permitido, é necessário. Hoje, minha casa continua pequena, com paredes claras e cheias de quadros. Mas cada cor, cada traço, é meu. Nenhum deles foi escolhido por alguém tentando me ajudar. Talvez um dia eu perdoe meus pais. Mas o mais importante é que já me perdoei por ter acreditado que amor e obediência eram a mesma coisa. Não são. O amor verdadeiro é o que me olha no espelho toda manhã, e sorri, livre, por enfim existir. Se essa história tocou seu coração, deixe o seu like e se inscreva no canal, isso me ajuda a continuar trazendo histórias fortes e inspiradoras como a de Andressa, que teve coragem de se libertar do controle da própria família para viver a sua verdade. Compartilhe este vídeo com alguém que também precise ouvir que liberdade não é egoísmo, é amor próprio. Agora eu quero saber de você: se estivesse no lugar da Andressa, teria feito o mesmo? Teria coragem de impor limites até para a própria família, mesmo que isso significasse ficar sozinha por um tempo? Comente aqui embaixo a sua opinião e me conte de qual cidade você está assistindo este vídeo, porque eu adoro saber até onde nossas histórias estão chegando, e quero deixar um coração no seu comentário como forma de agradecimento. Não se esqueça, toda vez que você curte, comenta e compartilha, você ajuda outras pessoas a encontrarem força para fazer o mesmo, escolher a própria paz acima das expectativas dos outros.